Oi, pessoal. O que é a radiciação? A radiciação ela é o inverso da potenciação. Como assim? Por exemplo, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, ou 5 ao quadrado é 25. Então, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 ao quadrado é 25. Qual que é a raiz cúbica de 27? É 3. Por quê? Porque 3 ao cubo é 27, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, qual que é a raiz quarta de 16? É 2. Por quê? Porque 2 à quarta é 16. Ok? Vou separar aqui. Então, vamos lá. Quanto é a raiz quadrada de 169, que está na questão 1 do nosso exercício? É 13. 13 vezes 13 dá 169, tá? E raiz cúbica de 125. Bom, a tabuada do 5 sempre termina em 0 ou 5. Vamos ver se o 5 vai dar certo ali. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Então, ó, 5 ao cubo é 125. Então, achei a resposta. Raiz quarta de 625. Vamos ver se é o 5 de novo? Só que aqui eu vou ter que multiplicar o 5 4 vezes. Então, se aqui eu já multipliquei 3 vezes, é só eu multiplicar mais uma vez. 125 vezes 5 vai dar 625. Então, aqui também dá 5 a resposta. Raiz cúbica de 343. 7, acertou. Sabe tudo. Raiz quarta de 81. Gente, se vocês não souberem quanto que dá pelo valor ser alto, ó, o que nós podemos fazer? A gente pode fatorar um número que está aqui dentro. O que é fatorar? A fatoração é a decomposição do número em fatores primos. Como assim? É você dividir o número por 2, por 3, por 5, por 7 e assim por diante. São os números primos. Então, eu vou dividir o 81 por 2. Eu não vou dividir o 81 por 2, porque o 81 é ímpar. Os números que são divisíveis por 2 são os pares. Eu vou dividir o 81 por 3, tá? Porque essa divisão tem que dar exata. 81 dividido por 3 dá 27. 27 dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Tá? A gente vai dividindo até chegar no 1. Então, isso significa que o 81 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou 3 à quarta. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Tá? Então, qual que é a raiz sexta de 729? Eu vou pegar o 729 e vou fatorar. Vou dividir por 2? Não. Vou ter que dividir por 3. Que vai dar 243. Vou dividir por 3, 81. Dividir por 3, 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 6 3 ali, olha lá, raiz sexta. Então, vai dar 3. É o 3 que eu multiplico 6 vezes para dar 729. 128. Vou fazer aqui, 128. Porque eu não sei qual que é a raiz sétima disso. É par, então eu vou dividir por 2. Vai dar 64. Vou dividir por 2 de novo. 32, por 2, 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui vai dar 2. Na H, também vai ser o 2, ok? Se eu pegar o 1024 e for dividindo, que nem eu fiz na G, vai dar 1024, tá? Número 2. Determine as raízes. Olha como o 2 está bem mais simples do que o número 1. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz cúbica de 8 vai ser o 2, porque 2 ao cubo dá 8. E aqui é uma fração, mas na fração a gente realiza a raiz tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui vai dar 3 e aqui vai dar... Qual que é a raiz quadrada de 16? Gente, raiz quadrada de 16 é 4, viu? 4 vezes 4 é 16, não é 8. Bom? 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de 64 é que é 8. Para resolver as operações de uma expressão numérica, nós precisamos seguir uma determinada ordem, que eu coloquei aqui, ó. Primeiro, resolvemos as raízes e as potências. Segundo, divisões e multiplicações. E por último, as somas e as diferenças. Então, sempre as continhas de mais e de menos fica por último. Então, vamos começar. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de 8, a gente viu na questão anterior que é 2. Como é raiz cúbica de menos 8, vai ser menos 2. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8, tá? Só que aqui menos com esse menos aqui vai dar mais. Então, continuando. Mais todo número elevado a zero dá 1. Aí vem o traço, eu copio esse traço. Menos 2 ao quadrado. Então, é menos 2 vezes menos 2, que é mais 4. Mais raiz cúbica de menos 27. Vai ser menos 3. 3 mais 2 mais 1, 4. Aqui, ó, mais com menos vai dar menos, né? 4 menos 3, 1. Uma fração significa uma divisão. 6 dividido por 1, 6. Vamos para a letra B. Raiz cúbica de menos 1. Menos 1. Mais raiz cúbica de 8. 2 mais 2. Faz tracinho aqui. Raiz quadrada de 9 mais 16. Eu tenho que fazer essa soma primeiro, tá? Porque é a raiz quadrada dessa soma. 9 mais 16 é 25. Então, aqui, ó, é a raiz quadrada de 25. Menos 1 mais 2, 1. 1 mais 2, 3. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, o resultado, 3/5. Como a divisão aqui não dá exata, eu deixo o resultado em forma de fração mesmo. Na letra C, tem 3 raízes. Primeiro, eu preciso resolver a raiz de 64, pois não é possível eu resolver essa raiz de 46 aqui, sendo que tem uma soma junto com 46. Então, eu vou fazer a raiz quadrada de 64, que eu sei que vale 8, né? Então, eu copio isso daqui e na hora de chegar nessa raiz de 64 aqui, eu escrevo 8. Então, 46 mais raiz de 1 mais 8. 1 mais 8 é 9, não é? Então, aqui, na verdade, é raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9?
Muito bem. É 3. 49. E raiz quadrada de 49, 7. Muito bem. Vamos para o número 4. Quais são as raízes que são impossíveis de determinar seus valores no conjunto dos reais? Cite exemplos. Como assim? Olha, é impossível você resolver uma raiz par, tá? Quando o número que está dentro dessa raiz for um número negativo. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Exemplos. Raiz quadrada de menos 4 é impossível você resolver no nosso conjunto dos números reais. Por quê? Porque eu não posso pôr o resultado 2 aqui, como eu fiz com a raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8, dá certo. Mas quando a raiz aqui é par, olha, se fosse raiz quadrada de 4, é 2, beleza? Mas raiz quadrada de menos 4, se eu colocar menos 2, será que vai dar certo? Ó? Será que menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4? Não vai. Menos com menos dá mais 4. Então, toda vez que a raiz for par e aqui dentro estiver negativo, é impossível da gente resolver, ok? Porque sempre quando a gente for multiplicar os sinais, vai dar positivo e não negativo, como está aqui dentro, tá? Vamos dar outro exemplo aqui de raiz par. Ó, ao invés da raiz quadrada, raiz quarta. Raiz quarta de menos 1. Isso aqui não dá para resolver, não dá. Raiz sexta de menos 1 também não dá. Raiz oitava de menos 100 também não dá para a gente resolver. Raiz décima de menos 300. Pode colocar qualquer número negativo aqui dentro que já serve de exemplo, tá bom? Então, a correção da aula está feita. Espero que vocês tenham gostado e até a explicação da próxima aula. Um beijo!